Revolucionário e general, grande modernizador e tirano implacável, Joseph Stalin podia reivindicar ser tudo isso. Uma das figuras mais influentes do século XX, ele ascendeu de origens humildes para se tornar o líder da União Soviética, uma das maiores superpotências do mundo, sem medo de sacrificar nada nem ninguém para chegar ao poder. Seus oponentes políticos seriam fuzilados, seus próprios cidadãos seriam caçados pela polícia secreta e milhões seriam condenados a trabalhos extenuantes nos campos de trabalho do Gulag. Esta é a história de Joseph Stalin. Joseph Djugashvili, mais tarde conhecido como Joseph Stalin, nasceu em 6 de dezembro de 1878, na pequena cidade georgiana de Gori, nos arredores do Império Russo. Sua mãe era uma costureira habilidosa e seu pai, um sapateiro de sucesso, e o menino teve uma educação confortável. Mas isso não durou muito. Seu pai começou a beber e a espancá-lo, acabando por abandonar a família por completo. Desejando o melhor para o filho, a mãe de Stalin o enviou para uma escola teológica, onde esperava que ele pudesse ascender na hierarquia social, tornando-se padre. Stalin era um aluno exemplar, conhecido por seu trabalho árduo e por cantar no coral da igreja, mas, ao entrar no final da adolescência, desiludiu-se com a vida religiosa. Durante seu 3º ano no seminário, ele se juntou a um clube do livro ilegal, inspirando-se nas histórias do herói georgiano fictício Koba, nome que mais tarde adotaria como seu durante seus primeiros anos como revolucionário. Ele também seria fortemente influenciado pelas obras de Karl Marx e suas teorias conhecidas como marxismo, uma das formas mais populares de socialismo na época. Stalin logo desenvolveria um interesse por política e se envolveria com um grupo de social-democratas, um partido socialista revolucionário que visava derrubar a monarquia russa. À medida que o envolvimento de Stalin na política revolucionária crescia, suas notas e reputação no seminário começavam a declinar, com sua expulsão em 1899, após não comparecer às orações diárias e ser encontrado com literatura ilegal. Aos 22 anos, após uma onda de duras repressões por parte das autoridades, Stalin abandonou sua antiga vida e se escondeu, tornando-se um revolucionário em tempo integral. Apesar da pouca idade, ele seria descrito por seus colegas como excepcionalmente cruel e vingativo, disposto a aplicar as medidas mais extremas em suas tentativas de dominar o partido, o que logo o levou ao topo da liderança revolucionária local. Stalin logo se sentiria atraído pelos ensinamentos de Vladimir Lenin, líder de uma facção socialista conhecida como os bolcheviques, que seguia uma linha de ação mais radical e militante. Stalin rapidamente se tornaria um importante bolchevique na Geórgia e arredores, e enquanto morava com um colega, conheceu sua primeira esposa, Ekaterina Svanitsa, com quem se casaram em 1906. Menos de um ano depois, nasceria o primeiro filho de Stalin, Yakov. Mas a vida perigosa de uma revolucionária não combinava bem com a família. Depois de viajar para a cidade de Baku com o marido, Ekaterina adoeceu gravemente, falecendo em novembro de 1907. Sua morte teria um impacto profundo em Stalin, e no funeral ele declararia: "Esta criatura amoleceu meu coração de pedra. Ela morreu, e com ela morreram meus últimos sentimentos calorosos pela humanidade." Incapaz de lidar com a dor, Stalin abandonaria seu filho Yakov, de 8 meses, para ser criado pela família de sua mãe, sem retornar para vê-lo por vários anos. Com o passar dos anos, Stalin ascenderia na hierarquia dos bolcheviques, tornando-se conhecido por seus métodos implacáveis, arrecadando dinheiro por meio de assaltos à mão armada, esquemas de proteção e resgates. Em 1912, ele adotaria o nome Stalin, que significa Homem de Aço. Mas a fama recém-adquirida de Stalin o tornaria um alvo prioritário da polícia. Em 1913, ele seria capturado e condenado a 4 anos de exílio na Sibéria, uma região inóspita do leste da Rússia.
seria um dos piores momentos de Stalin. Durante esse período, ele sofreu com problemas de saúde e ficou cada vez mais deprimido em seu isolamento, com 35 anos buscando companhia com uma garota local de 14 anos, e corria o boato de que os dois tiveram um filho juntos. Ele gradualmente pararia de produzir obras revolucionárias e, em 1915, Lenin esqueceria seu sobrenome. Para Stalin, parecia que o sonho revolucionário havia acabado. Em 1917, ainda no exílio, Stalin receberia a notícia pela qual vinha trabalhando há mais de 15 anos. A revolução havia ocorrido na Rússia. A população da Rússia, mais de 100 milhões de pessoas, sofreu anos de opressão, descontentamento e pobreza. Somados aos terríveis fracassos da Primeira Guerra Mundial e às falhas pessoais do monarca russo, o czar Nicolau II seria executado, encerrando 300 anos de governo de sua família, com a criação de um governo provisório para assumir o controle do país. Stalin logo foi libertado do exílio e retornou à Rússia Central com um renovado senso de propósito. Mas seu mentor, Lenin, ainda estava insatisfeito, clamando por mais uma revolução, que levaria à tomada do poder por um governo socialista. No entanto, houve uma resistência significativa dentro do partido às suas ideias, com Stalin expressando abertamente sua oposição. Para conquistar o apoio de Stalin, Lenin lhe daria um lugar no Comitê Central Bolchevique, garantindo-lhe grande influência e seu primeiro contato real com o poder. Stalin rapidamente se dedicaria à causa de Lenin, e naquele outubro, os bolcheviques encenariam uma segunda revolução, removendo o governo provisório do poder e se estabelecendo como líderes do país. Como um líder bolchevique, Stalin era agora um dos homens mais poderosos do país, mas a luta não havia terminado. A revolução levaria a 5 anos de guerra civil, um período excepcionalmente brutal, que moldaria Stalin no líder cruel e implacável que ele se tornaria mais tarde. Durante a Guerra Civil, ele seria nomeado por Lenin para a cidade de Tsaritsyn, a fim de adquirir grãos para os bolcheviques e organizar as forças de combate locais. Mas, sem qualquer conhecimento ou experiência militar, Stalin lidaria mal com a situação, e após apenas 2 meses sob seu comando, a cidade estava à beira do colapso, com muitos soldados mortos sob seu comando. Diante desse desastre, Stalin recorreria a uma estratégia que mais tarde se tornaria um marco em sua carreira política. Ele começaria a usar o terror. O desastre logo foi atribuído a contra-revolucionários, espiões e sabotadores, que foram presos, condenados com base em provas frágeis ou fabricadas e, em seguida, executados. Stalin tornou-se conhecido por ser particularmente brutal no uso do terror, incendiando aldeias inteiras e prendendo qualquer um que ousasse discutir com ele. Ele desconfiava muito de militares, que frequentemente alvejava em seus expurgos, o que o levou a entrar em conflito com o chefe do exército, Leon Trotsky, que via Stalin como um rival político perigoso. Trotsky expressaria suas queixas a Lenin, o que levou à remoção de Stalin de Tsaritsyn e ao início de uma rivalidade vitalícia entre os dois, um conflito do qual apenas um deles sobreviveria. Em 1922, mesmo ano em que a União Soviética foi formalmente estabelecida, Stalin seria eleito para o cargo de secretário-geral, cargo que usaria para garantir sua ascensão ao poder. O cargo lhe permitiu definir a agenda das reuniões do Politburo e do governo soviético, além de colocar em suas mãos a carreira de numerosos funcionários soviéticos, o que lhe garantiu um grande e leal apoio. No entanto, no final de 1922, um vácuo de poder surgiria nos mais altos escalões do governo soviético, quando Lenin adoeceu gravemente, sofrendo uma série de derrames que o impediram de governar o país. Mas, para horror de Stalin, Trotsky conseguiu formar uma aliança com o líder soviético moribundo, o que lhe deu uma vantagem significativa na disputa pelo poder. Stalin respondeu telefonando para a esposa de Lenin e submetendo-a a uma torrente de insultos, um evento que o deixou tão perturbado que ele pediu sua remoção do governo. Embora Stalin tenha conseguido manter sua posição,
Uma cisão se abriu entre ele e Lenin, o homem mais influente e respeitado do país, colocando sua carreira política em uma posição muito perigosa. Mas em 1924, Lenin morreria, dando a Stalin a oportunidade de remodelar seu relacionamento aos olhos do público. E assim, ele assumiria o controle do funeral, assumindo o papel politicamente significativo de um dos carregadores do caixão de Lenin. Lenin seria consagrado na Praça Vermelha de Moscou, com Stalin retratado como o protetor de seu legado na propaganda soviética. Trotsky, seu odiado rival, recebeu a data errada para o funeral, o que o fez perder o evento completamente. Nos anos seguintes, Stalin manipulou habilmente os acontecimentos para garantir sua ascensão ao poder, colocando seus rivais uns contra os outros e, por fim, acumulando apoio suficiente para destituir Trotsky de sua posição no governo. Com a saída de seu principal oponente político, restaram poucos para se opor a Stalin. Ele rebaixaria, prenderia e exilava sistematicamente seus oponentes políticos e, em 1928, emergiria como o único líder do país. Tendo assegurado o poder absoluto, Stalin começou a transformar a União Soviética em uma superpotência moderna. Em 1931, ele declararia: "Estamos 50 ou 100 anos atrás dos países avançados. Precisamos percorrer essa distância em 10 anos, ou o fazemos, ou seremos esmagados." Ele iniciaria uma política de industrialização rápida, lançando uma série de planos quinquenais para o crescimento da indústria soviética. Mas a implementação desses planos seria um caos. Ignorando os conselhos de especialistas econômicos, Stalin dobraria e depois triplicaria as metas de produção, das quais quase nenhuma seria efetivamente atingida. A inflação era galopante, o dinheiro era gasto sem orçamento e fábricas inteiras eram construídas com projetos inacabados. Apesar disso, a produção teve um aumento notável, garantindo à União Soviética o lugar de nação industrial moderna. Para apoiar a indústria, implementou-se uma política de coletivização forçada, na qual os camponeses, o maior grupo populacional do país, foram despojados de suas propriedades privadas e forçados a trabalhar para o Estado em fazendas coletivas. Qualquer um que se recusasse era espancado, fuzilado ou enviado para campos de trabalho conhecidos como gulags, onde era usado para trabalho escravo. Mas a política encontrou extrema resistência, com muitos camponeses preferindo queimar suas plantações e abater seus animais a permitir que fossem levados pelo Estado. Em alguns casos, a resposta de Stalin foi extrema, com aldeias que se recusaram a obedecer sendo bombardeadas pela força aérea. Com os camponeses sem qualquer incentivo econômico para trabalhar, a produção agrícola sofreu um declínio maciço, levando logo a uma fome devastadora. Atingindo seu auge no inverno de 1932 e 1933, estima-se que a fome tenha causado a morte de até 7 milhões de pessoas, com milhões de outras pessoas permanentemente incapacitadas. Pais vendiam seus filhos para obter alimentos, e o campo testemunhava casos generalizados de doenças, banditismo e canibalismo. Qualquer pessoa que mantivesse estoques de grãos era acusada de assambarcamento e era espancada e torturada até que entregasse seus suprimentos. A fome atingiria a Ucrânia com mais força, com 3,5 milhões de pessoas morrendo somente lá. Os ucranianos chamariam a fome de Holodomor, um nome que significa assassinato por inanição. Stalin só pioraria a situação, exportando 2 milhões de toneladas de alimentos para fora da Ucrânia e proibindo aqueles que viviam lá de se mudarem. A única opção era esperar e morrer, com milhares de famintos recorrendo ao canibalismo para sobreviver. Mas, para Stalin, o campo havia sido retomado. Embora isso tivesse custado a vida de milhões e reduzido os camponeses a escravos do Estado, era um preço que ele estava disposto a pagar para alimentar os trabalhadores industriais. Mas, à medida que a década de 1930 avançava, Stalin se tornaria cada vez mais paranoico em relação aos que o cercavam
constantemente em busca de traidores e conspiradores, buscando maneiras de assegurar seu poder. Ele primeiro visou sua oposição política, com o assassinato do político soviético Sergei Kirov, fornecendo um pretexto para condenar seus oponentes mais influentes por conspiração. Entre 1936 e 1938, uma série de julgamentos espetáculo foram realizados, nos quais os acusados eram condenados com base em provas forjadas, torturados para confessar e, em seguida, fuzilados. Os velhos bolcheviques, aqueles que já existiam desde antes da Revolução e mantinham fortes opiniões políticas e influência, foram os alvos. Eles seriam substituídos por jovens políticos, facilmente manipuláveis e completamente leais a Stalin, sabendo que jamais deveriam questionar seu julgamento. Oficiais do exército logo entraram na linha de fogo, pois Stalin acreditava que seu poder e influência haviam se tornado fortes demais. Muitos foram condenados por trabalhar como agentes de Trotsky, com mais de 35 mil oficiais sendo fuzilados ou presos, e a marinha perdendo todos os seus almirantes. Mas logo os expurgos se estenderiam a todos os cantos da sociedade soviética. Cidadãos comuns eram incentivados a denunciar amigos e familiares suspeitos às autoridades, muitos dos quais o faziam por medo de se tornarem alvos. A polícia secreta também recebeu um novo líder, Nikolai Azov, que estabelecia cotas de prisão e execução para seus oficiais, frequentemente expurgando seus próprios funcionários para impressionar Stalin. Com apenas 1,50 de altura, ele logo foi apelidado de Anão Sangrento, devido ao seu entusiasmo em torturar suas vítimas. Entre 1937 e 1938, uma média de 1.500 pessoas eram mortas por dia, um período conhecido como o Grande Terror. Cerca de 1,6 milhão de pessoas foram presas, 700 mil das quais foram executadas, com um número desconhecido morrendo em campos de trabalho e câmaras de tortura. A paranoia de Stalin havia se tornado extrema, com um colega descrevendo-o como suspeito a ponto de insanidade. Seus expurgos também teriam um efeito devastador na sociedade soviética, com o surgimento de uma cultura de medo e desconfiança. Os trabalhadores da indústria tinham medo de sugerir quaisquer mudanças ou inovações que pudessem ser acusados de sabotagem, levando a uma desaceleração do crescimento econômico. Os militares foram particularmente afetados e sofreriam com uma extrema escassez de comandantes experientes, com a disciplina e a qualidade prejudicadas como resultado. E com a guerra no horizonte, os expurgos não poderiam ter ocorrido em pior hora. À medida que o Grande Terror começava a perder força, as relações internacionais chegavam ao ponto de ebulição, com a Europa logo entrando em erupção na Segunda Guerra Mundial. Stalin inicialmente assinaria um pacto de não agressão com Hitler, o Pacto Molotov-Ribbentrop, que lhe permitiu invadir e tomar grande parte da Europa Oriental assim que o conflito começasse. Esses territórios rapidamente se veriam sujeitos à mesma opressão experimentada pela União Soviética por décadas. O exemplo mais notório disso foi o massacre de Katyn, em 1940, onde quase 22 mil prisioneiros poloneses foram mortos para impedir o surgimento de qualquer oposição ideológica. Naquele mesmo ano, um agente soviético também conseguiu caçar o rival de longa data de Stalin, Leon Trotsky, assassinando-o com um picador de gelo na cidade do México. Mas logo a situação se voltou contra Stalin, com Hitler rompendo o pacto de não agressão e lançando uma invasão surpresa à União Soviética em 22 de junho de 1941. O exército soviético, completamente despreparado e enfraquecido pelos expurgos de Stalin, sofreria perdas devastadoras, com o próprio Stalin entrando em estado de choque. Apenas uma semana após o início da invasão, Stalin desapareceria do governo e começaria a se esconder em sua casa em Moscou, com um grupo aterrorizado de oficiais sendo forçado a abordá-lo para convencê-lo a liderar o esforço de guerra. Mas a liderança militar de Stalin estaria repleta das mesmas táticas brutais que ele empregara ao longo de sua carreira. Ele insistiria que cada centímetro de território fosse defendido, condenando à morte aqueles que se rendessem, o que levaria à perda inútil de milhares de homens.
Aqueles considerados alarmistas ou covardes eram colocados em batalhões especiais de punição, que seriam enviados para a morte no início das batalhas para ajudar a reduzir a munição inimiga. Levando isso adiante, ele tornaria ilegal a captura de prisioneiros, com as famílias de prisioneiros e desertores sendo destituídas de suas pensões governamentais e presas. O terror também foi usado para manter a disciplina do exército e apenas 4 meses após o início da guerra, mais de 10.000 membros do exército foram fuzilados por seus superiores, muitas vezes diretamente na frente de seus companheiros. Mas, apesar dessa brutalidade, a maré logo mudaria, com uma combinação de heroísmo soviético, indústria pesada russa e assistência ocidental repelindo os alemães. Em 1944, a Alemanha nazista estava em plena retirada, com os soviéticos reivindicando grande parte da Europa Oriental e, por fim, capturando Berlim. Mas isso custou 25 milhões de vidas, o maior número de mortos para qualquer país na Segunda Guerra Mundial. A vitória na guerra beneficiaria enormemente a ditadura de Stalin, com a propaganda soviética retratando-o como um herói. Em casa, seu governo era inquestionável e ele agora possuía um vasto império que se estendia por 2 continentes. De suas origens humildes na Geórgia, ele ascendeu à liderança do 2º país mais poderoso do planeta, superado apenas pelos Estados Unidos. Com seu novo território abrangendo do Báltico ao Mar Adriático, Stalin afirmaria sua influência sobre a Europa Oriental, com Churchill afirmando que uma cortina de ferro havia descido sobre o continente. A Guerra Fria havia começado, um conflito que dominaria o restante do século XX, com Stalin lutando contra o Ocidente pelo controle e pela influência ideológica na Europa durante os últimos anos de sua vida. Embora tivesse alcançado o poder absoluto, Stalin lutava com sua imagem pessoal. Era um homem de baixa estatura, medindo apenas 1,62 de altura. Costumava usar sapatos com solas grossas para parecer mais alto. Seu rosto também era marcado pelas cicatrizes que adquirira após contrair varíola na juventude. Ele fazia de tudo para escondê-las, recorrendo a maquiadores e retocando fotografias para suavizar o rosto. Aqueles que o conheciam frequentemente ficavam chocados com o homem pequeno e desfigurado que viam, muito diferente da figura heróica retratada na propaganda soviética. Mas, em seus últimos anos, Stalin tornou-se paranoico e solitário, sem ninguém por perto em quem pudesse confiar. Ele prendeu e matou vários membros de sua própria família durante o Grande Terror, e seu primeiro filho, Yakov, foi capturado e morto durante a Segunda Guerra Mundial. Stalin também se casou com uma segunda esposa, Nadezhda Aleluyeva, em 1919, embora continuasse sendo constantemente infiel, com Nadezhda cometendo suicídio em 1932, após uma discussão pública entre o casal. Seus filhos, Svetlana e Vassili, enfrentariam dificuldades como filhos de um ditador. Vassili era um jovem arrogante e irresponsável, acostumado a ser tratado como realeza. Durante a guerra, ele se tornaria um general de 24 anos, mas agia com total falta de responsabilidade. Ele costumava pescar com seus subordinados, usando explosivos para atordoar os peixes, o que levou à morte de um oficial. Ele também lutava contra o alcoolismo e, aos 30 anos, contraiu uma série de doenças crônicas. Após a morte do pai, foi preso após um ataque de embriaguez, morrendo no exílio aos 40 anos. Embora Svetlana recebesse mais amor e atenção, ela frequentemente entrava em conflito com o pai por causa de seus relacionamentos, com Stalin certa vez prendendo um namorado que desaprovava. O relacionamento, antes caloroso, se distanciaria com o passar dos anos, com Svetlana optando por desertar para os Estados Unidos após a morte do pai. A saúde de Stalin começaria a piorar seriamente em seus últimos anos, devido a anos de tabagismo, bebida e excesso de trabalho. Ele sofreria um derrame debilitante em 1º de março de 1953, em sua casa em Moscou. Seus guardas, com medo de perturbá-lo, recusaram-se a entrar em seu quarto sem permissão,
e levaram horas até que criassem coragem para entrar, encontrando-o imobilizado no chão. Seus principais aliados foram rapidamente convocados, mas mesmo eles estavam com medo de tomar qualquer atitude concreta. Stalin havia se convencido recentemente de que seus próprios médicos estavam tentando matá-lo, e levaria muitas horas até que alguém se sentisse confiante o suficiente para chamar um profissional médico. Mas já era tarde demais, pois foi determinado que o ditador havia sofrido uma hemorragia cerebral, falecendo em 5 de março de 1953, após vários dias de paralisia, tendo vivido até os 74 anos. Joseph Stalin ficará marcado como um dos líderes mais notórios da história. Ele pode ser creditado por transformar a União Soviética em uma superpotência moderna e por liderar o país durante a Segunda Guerra Mundial, mas isso teve um custo imenso. Entre 1930 e 1952, mais de 26 milhões de pessoas foram baleadas, presas ou submetidas ao exílio interno, uma média de mais de 1 milhão por ano. Dezenas de milhões seriam presas sem acusação, despejadas de suas casas ou forçadas a trabalhar em projetos perigosos, estimando-se que pelo menos 60 milhões de pessoas tenham sido submetidas a alguma forma de repressão durante o governo de Stalin. Apesar disso, muitos cidadãos soviéticos permaneceram devotados ao seu líder. O Estado produziu um fluxo incessante de propaganda, retratando Stalin como um herói e uma figura paterna. Pinturas, canções e estátuas foram encomendadas pelo ditador, com várias cidades e vilas sendo nomeadas em sua homenagem. Os livros oficiais de história distorciam eventos irreconhecíveis e ele chegava ao ponto de adulterar fotografias históricas, removendo seus rivais políticos de eventos importantes da história soviética. Essa propaganda era incrivelmente eficaz, com muitos expressando genuíno pesar por sua morte e se preocupando com um futuro sem sua liderança. Sabe-se que até mesmo prisioneiros no Gulag, muitos dos quais o próprio Stalin havia enviado para lá, choraram com a notícia de sua morte. Herói ou tirano, um grande modernizador ou um assassino implacável, não há dúvidas de que Stalin foi uma das figuras mais influentes do século XX, cujo legado moldou o mundo como o conhecemos hoje.